adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz teu querer em mim. Declare junto conosco: eu viverei por ti. Faz teu querer em mim. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Que bom ter você com a gente. Boa noite. Que a graça e a paz de Deus estejam com você, com sua família.
esteja aí em sua casa agora, talvez no carro dirigindo, não é? Sei lá, indo para algum lugar aqui em Aracaju ou fora de Aracaju também, você que está nos acompanhando. É muito bom participar com você agora, todos juntos, você aí, nós aqui presencialmente, vocês virtualmente acompanhando o programa Viva. Esse é o nosso encontro semanal que procura inspirar uma experiência real com Deus. Seja muito bem-vindo. Nós teremos hoje o início de uma nova série, Os Céus Dominam, uma história de como Deus transforma vidas. Vamos tratar sobre este assunto, vamos falar sobre como Deus interfere na história e ao contrário às vezes do que nós imaginamos, do que nós pensamos, Deus está conduzindo todas as coisas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas antes eu quero lhe dizer que você que está nos acompanhando aí agora pode mandar essa live para um amigo seu que está online também. Então faça isso nesse momento, tá bom? Para que ele seja abençoado assim como você está sendo abençoado também. Dê os seus likes aí também, os seus coraçõezinhos, para que outras pessoas percebam que esse encontro que estamos tendo aqui é um encontro relevante e elas também sejam abençoadas, tá certo? Esse é o nosso encontro semanal do sábado à noite, mas no sábado de manhã, às 10 horas, nós temos a Live Kids. Você é convidado a participar também com seu filho, talvez seu sobrinho, seu neto, tá bom? E na terça-feira, toda terça-feira, às 7 horas da noite, nós temos um encontro para estudo da Bíblia. É o Chá com Bíblia e você é nosso convidado também. Se você conhece alguém que tem interesse de estudar a Bíblia, ou se você quer conhecer mais sobre a Bíblia, conversar, trocar informações, aprender, ensinar também, o ambiente perfeito é o Chá com Bíblia. Estamos lhe esperando 7 horas, mas não é aqui no Instagram, é um grupo de estudos pelo Zoom. Então você tem que deixar o seu contato aí conosco e nós faremos o seu telefone, o seu contato e nós vamos fazer contato com você para deixar, lhe mandar o link, faltando alguns minutinhos para poder começar o nosso grupo de estudos, tá bom? Hoje nós vamos ter um momento especial de estudo da Bíblia, mas antes disso vamos continuar louvando. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo, vamos agora à adoração. Havia uma jovem noiva. Ela se chamava Maria. Ela era virgem, estava prometida de casamento com José. Uma certa noite um anjo apareceu a ela. Ela era do povo dos judeus, o povo eleito por Deus para ser propriedade dele e fazer com que o seu nome, o nome de Deus, fosse pregado em todos os lugares, para que todas as nações da terra fossem abençoadas. E essa jovem recebeu a visita de um anjo que veio lá do céu para ela com um recado. O anjo disse para ela que ela seria mãe e que ela daria luz a um menino e deveria colocar nele o nome Emanuel, Jesus, Deus conosco. Como assim? Uma virgem, ainda noiva, poderia engravidar, poderia conceber. O seu noivo também foi avisado por um anjo alguns dias depois. E o anjo explicou para ele que o filho que Maria teria seria o filho de Deus, o prometido, aquele que a Bíblia já havia anunciado muito tempo antes, o Messias que viria. Sabe, João escreveu o início do seu livro narrando o Evangelho assim: no princípio era o Verbo. Ele está falando desse mesmo Jesus que foi anunciado pelo anjo a Maria. No princípio ele era o Verbo, está falando da criação. Jesus estava na criação, conforme o relato de João. Ele estava envolvido na história deste mundo desde a sua fundação. Ele escolheu as cores. Ele escolheu o formato dos animais, a forma. Ele separou a terra das águas. Ele fez um boneco de barro no chão e soprou em seu nariz o fôlego de vida. E aquele boneco tornou-se alma vivente. Você, eu. E aí esse verbo
que estava envolvido na criação veio através de Maria, que concebeu milagrosamente e misteriosamente. E aí sim, o Verbo, como disse João, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Como Ele esqueceria de você? Como Ele esqueceria de mim? Se Ele está envolvido na história deste planeta, que é um minúsculo planeta como um grão de areia no universo, como Ele esqueceria de mim, de você, se Ele está envolvido conosco? Porque Ele nos criou, Ele veio e se tornou um de nós, e mais que isso, Ele morreu por você, Ele morreu por mim. As suas mãos foram feridas, os seus pés foram furados. Ele foi humilhado e pendurado numa cruz, a morte mais humilhante de sua época. Como Ele esqueceria de você? Se nesses tempos de pandemia parece que o mundo está um caos, alguém lhe pergunta, alguém questiona: se Deus existe, onde está Deus? E se Ele existe, Ele esqueceu de nós? Eu lhe digo que jamais, porque a Bíblia afirma que mesmo que uma mãe esqueça de seu filho, Deus, Jesus, jamais esqueceria de nós. Como esquecer do amor que o feriu? Ele te ama e Ele continua te amando e Ele continua cuidando de você. Amém. Jesus tem o nome mais lindo, mais maravilhoso e poderoso de todo o universo: Emanuel, Deus conosco. No princípio era o Verbo, o com Deus Altíssimo. Na criação está tua glória, revelando em Jesus. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Mais que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome Cristo. A Bíblia conta: Deixou o céu para buscar. o Verbo se fez um de nós. Veio pra nos resgatar. Ninguém tem maior amor que este. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Mais que tudo, Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome Cristo. Ó, quão maravilhoso é o nome Cristo. após 2 dias dentro de uma tumba, o Filho de Deus, que havia sido pendurado na cruz, Ele tomou a sua vida de volta, deixou a tumba vazia. E a tumba vazia significa que você também venceu a morte, porque Ele lhe entregou essa vitória. Fique feliz, Jesus venceu por você. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, o céu te adora, proclama
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus. Amém. 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 Eu não quero falar muito hoje antes de orar. Eu quero orar. Talvez você tenha passado a semana inteira e não tenha em nenhum momento elevado a sua mente e o seu coração até Deus. Talvez você tenha até se lembrado dele, mas talvez as suas dúvidas em relação a ele te ouvir ou não, talvez essas dúvidas tenham impedido você de dobrar os seus joelhos, ou talvez fechar os seus olhos e elevar uma prece a ele. Eu não vejo oportunidade melhor do que fazermos isso agora. E eu convido você a fechar os seus olhos e nós falarmos com Deus, abrirmos ainda mais o nosso coração e a nossa mente para entregar nas mãos dele os nossos temores, as nossas aflições, as nossas alegrias, os nossos pedidos. Entregar também os nossos pecados. Feche seus olhos. Nosso querido Deus e nosso Pai, a vida aqui embaixo está sendo muito, muito louca. E por vezes nós achamos que, através dos nossos pensamentos e das nossas ideias, nós acabamos nos convencendo de que vamos encontrar solução para as coisas. De que podemos nos adaptar, podemos confiar nas nossas capacidades, podemos encontrar dentro de nós uma força fantástica que pode superar tudo. E aí o que acontece, Senhor, comigo e com a grande parte dos seres humanos que habitam nessa terra, é que a gente até consegue caminhar até um certo ponto, confiando nessas forças internas, confiando nesse pensamento positivo e nessa vontade de ver as coisas melhorarem, de ver as coisas voltarem ao normal, ou ao menos ter a sensação de que em meio ao caos temos o controle da situação. Mas na verdade, Senhor, nesta oração nós queremos declarar que não temos o controle de nenhuma situação. Não sabemos sequer se estaremos vivos amanhã. Não sabemos o que haveremos de comer daqui a um mês. Não sabemos o que haveremos de viver daqui a uma semana. Como pode, Senhor, a nossa mente deturpar tanto os nossos pensamentos, e ao invés de entregarmos o leme e a condução da nossa vida a Ti, ao invés de fazermos isso, continuamos segurando com força o leme da embarcação, tentando de todas as formas fazer esse barco percorrer o caminho que nós queremos. Pai, a Tua palavra nos conta de diversas maneiras, através de diversos personagens, que viver dessa forma não dá certo. De que a melhor coisa nessa vida é contar com a Tua presença. Queremos o Senhor dentro do nosso barco, mas Senhor, nós não queremos que o Senhor esteja apenas no nosso barco. Nós queremos que o Senhor dirija o nosso barco. Nós queremos entregar o leme, entregar a direção, entregar esse coração egoísta, orgulhoso, esse coração que parece que só vê o que é bom para si. Nós queremos entregar isso. Isso não presta, isso é mal. E nós não conseguimos sozinhos mudar nada do que existe dentro de nós. É esse eu que a gente precisa entregar em Tuas mãos. Esse eu extremamente pecador, esse eu que muitas vezes duvida da própria fé, da própria certeza que temos em Ti. Esse eu tenta nos driblar com sentimentos.
sentimentos de solidão, de angústia, de desespero. Esse sentimento nos leva a doenças físicas e emocionais. E todas essas coisas começam a pairar sobre a nossa mente. Nós começamos até a duvidar de que o Senhor esteja na embarcação, de que o Senhor esteja conduzindo as coisas. Nós começamos a duvidar da nossa fé. Mas, Senhor Deus, através dessa oração nós queremos declarar algumas coisas. A primeira declaração que nós queremos fazer nessa noite é que nós te amamos, te adoramos, e a nossa escolha é acreditar em Ti. Acreditar num Deus que não vemos, mas sentimos. Acreditar num Deus que fez milagres no passado e ainda continua a fazer milagres hoje. Essa é a nossa primeira declaração. Nós acreditamos em Ti. A nossa segunda declaração, Senhor, é que nós queremos Te amar, não pelas coisas que o Senhor tem para nos oferecer, mas pelo que o Senhor é, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Salvador. Queremos declarar isso, Senhor. Queremos Te amar pelo que o Senhor é e não pelas coisas que o Senhor tem para nos oferecer. E a terceira e última declaração, Senhor, que nós queremos fazer nessa oração é de que nós vamos confiar permanentemente na promessa que o Teu Filho fez, de que um dia voltaria a este mundo e receberia para si todos aqueles que andaram contigo, que receberia para si e que nos levaria para morar eternamente lá no céu. Declaramos que cremos nisso, que ansiamos por isso, e que essa é a nossa maior esperança, essa é a nossa razão de viver. Contar a todos o que o Senhor é, o que o Senhor fez e o que o Senhor fará por nós. Pai, nesse mundo queremos de alguma forma Te ver, queremos de alguma forma Te sentir, através dessa oração. Tudo que eu mais quero é ouvir Tua voz. Tudo que eu mais quero é sentir Tua mão. Me mostrando onde ir, tirando meu temor, me livrando do pecado e da dor, ó Senhor. Quero Te ver. Tudo que eu mais quero é ouvir Tua voz. Tudo que eu mais quero é sentir Tua mão. Mostrando onde ir, tirando meu temor, me livrando do pecado e da dor, ó Senhor. Quero Te ver. Me mostrando onde ir, tirando meu temor, me livrando do pecado e da dor, ó Senhor.
quero te ver. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem momentos em que eu acho que eu não deveria nem dizer nada. Acho que esse é um desses. Momento em que eu gostaria de pedir só que você fechasse os olhos e pensasse no que você acabou de ouvir. Mas faça isso depois, tá bom? Quem sabe hoje à noite, antes de dormir, você volta a essa live, coloca esta música, ouve, depois desliga o celular e dorme pensando no que você acabou de ouvir. Bom, gente, eu recebi hoje um presente do nosso clube de aventureiros. Foi essa máscara aqui, ó. E essa máscara me fez lembrar de que nós estamos tomando aqui todos os cuidados, seguindo todos os protocolos para a segurança, para a higiene desse local. E logo, logo, nós estaremos reabertos. Quando isso acontecer, tudo estará pronto, se Deus quiser, para receber aqueles que quiserem estar aqui e que a nossa capacidade, dentro dos decretos, dentro das coisas que forem estabelecidas, do que a lei determinar, couber. Tá certo? O Instagram é o espaço que nós vamos ter para fazer essa comunicação a você. Tá bom? Então, fique atento. Você receberá essas informações por aí. Se Deus quiser, logo estaremos juntos presencialmente, pelo menos com um bom número de pessoas aqui também. Vamos orar agora? Pai Todo-Poderoso, agora nós vamos abrir a Tua palavra. Nossa oração é para que o Espírito Santo nos conduza. Depois desse louvor que nós acabamos de ouvir, onde nós pedimos, suplicamos que queremos Te ver, quero acrescentar, nós queremos agora Te ouvir também. E que a Tua palavra nos fale, que o Espírito Santo nos conduza a compreender a Tua vontade e nos dê a força que precisamos também, a disposição e as capacidades necessárias para viver conforme esta vontade. Em nome de Jesus, amém. Todas as vezes que nós começamos uma nova série, eu sempre fico pensando em como vai ser, em como serão os capítulos. E eu estava estudando esses dias um livro que eu tenho muito carinho. Você provavelmente tem um livro preferido na Bíblia, talvez um livro preferido no Antigo Testamento, um livro preferido em um Novo Testamento, não é? Pois é, eu pelo menos sou assim. No Antigo Testamento, meu livro preferido é o de Daniel. Eu sempre leio o livro de Daniel pensando em quais lições posso aprender, quais lições diferentes posso aprender nesse livro. E, ultimamente, eu li o livro de Daniel por essa perspectiva que eu gostaria de compartilhar com vocês. Embora nós não vamos fazer um estudo, uma leitura de todos os capítulos do livro de Daniel, mas dos 4 primeiros capítulos, sob uma perspectiva, a relação, a ideia de Deus como sendo aquele que controla a história, e a perspectiva de como Deus está agindo na história e na vida de uma pessoa. Por isso o título desta série é Os Céus Dominam. Mas um subtítulo que descreve bem isso que nós vamos discutir aqui é uma história de como Deus transforma vidas. Veja, uma história. Porque Deus ele não transforma as vidas seguindo um método, uma fórmula e etc. Não. As pessoas têm experiências diferentes com Deus. Mas tem uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vamos fazer isso a partir de hoje, nas próximas 3 semanas também. É a história de como Deus agiu na vida de um homem que chegou no cenário bíblico em um contexto de violência, de guerra. Por falar em contexto bíblico, vamos contextualizar um pouco as coisas? Imaginem comigo, 600 anos antes de Cristo, ali naquela região
do Antigo Testamento, que você está acostumado a ler aqueles nomes ali perto da região de Canaã, que fazem parte da região de Canaã, ou fora da região de Canaã também, como o Egito, como a Síria. Ora, nós temos 3 impérios, 2 impérios, na verdade, que dominavam e que lutavam e que eram muito fortes naquela época: o Egito e o Império Assírio. O Império Assírio, conhecido por sua violência, e o Egito ficou famoso por causa de sua tecnologia. Inclusive, na Bíblia está escrito assim: alguns confiam em carros, outros em cavaleiros. É uma referência à tecnologia que o Egito tinha. E o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus ali, se aliou com o Egito buscando uma proteção contra a Assíria. Aliás, Deus faz críticas também a este comportamento, e o profeta expressa a revolta de Deus quanto a isso naquelas palavras que talvez você conheça: maldito o homem que confia em outro homem. Aqui não está falando necessariamente das relações interpessoais do dia a dia. Em sua primeira aplicação está falando sobre a confiança que eles tinham naquela época com a tecnologia do Egito, com o exército egípcio para poder protegê-los. Deus estava dizendo: olha, eu estou aqui, maldito o homem que confia em outro homem para poder livrá-los dessa situação. Então vejam, nesse cenário, o Egito e a Síria estavam lutando. E bem distante do Egito, bem distante da terra de Judá, havia em uma outra região, havia uma cidade que acabou se tornando a capital daquela região, é a cidade de Babilônia. Há muito tempo, essa cidade de Babilônia, ela era uma das mais importantes da época. Depois começou a entrar em declínio. Não é assim ao longo do tempo com os impérios? Um país que é forte, depois... em nossa história ocidental é assim também, não é? Depois esse país começa a declinar e outro surge. Pois é, a Babilônia no passado tinha sido um império muito forte, mas estava em declínio. Na época de Daniel, que nós vamos estudar aqui, nessa época em torno de 600 anos antes de Cristo, Babilônia tinha crescido de novo. E ela se tornou a capital daquela região chamada de Mesopotâmia, onde ela estava. E ela o Império Babilônico começou a expandir o seu território. E eles conquistaram a Assíria. E conquistaram também o Egito, ou pelo menos aquela região que o Egito dominava fora do seu país. E eles fizeram isso no ano 605, em uma batalha decisiva. Nesse mesmo ano, os babilônios começaram a dominar todas as cidades e regiões que faziam parte do Império Egito e vieram descendo, até que chegaram a Israel, a Judá, porque Judá era aliada do Egito. E o rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém e dominou a cidade de Jerusalém. Foi um momento muito difícil aquele, com certeza para Daniel, o autor do livro. Ele escreve o seu livro no fim de sua vida, e ele começa a descrever essa história nos seguintes termos. No terceiro, Daniel capítulo 1, versos 1 e 2. No terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Daniel escreveu isso quando não tinha mais aquela idade desse relato, não tinha mais a idade do ano 605 a.C., que era mais ou menos 18 ou 20 anos. Agora Daniel já tinha em torno de 80 anos, e ele olha para trás e vê toda a história, e provavelmente deve ter lembrado daquele dia em que ele foi separado dos seus familiares, talvez tivesse até alguns mortos, e ele escreve como isso aconteceu. E ele começa a descrever como foi a sua chegada na cidade de Babilônia. E nós encontramos nos 4 primeiros capítulos do livro de Daniel uma descrição não só de sua relação
com o rei Nabucodonosor, que eu vou chamar a partir de agora de o rei dos caldeus, para ficar mais fácil, tá? Com o rei dos caldeus, mas ele também fala da relação desse rei dos caldeus com Deus e de como Deus interferiu na história e na vida deste homem até que ele reconhecesse que os céus dominam, no capítulo 4. Mas neste cenário aqui, nós temos Jeoaquim, o 18º rei de Judá, que tinha sido colocado para reinar por Neco, o imperador egípcio. Quando Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém, e Jeoaquim está no poder, ele destrói muitas pessoas que estavam ali, casas e etc., e leva as coisas que estavam no templo. E o rei Jeoaquim, sobre ele, é dito que, essa é uma expressão usada na Bíblia várias vezes, é dito que ele fez o que o Senhor reprova, assim como muitos outros reis de Israel e de Judá fizeram também. Bom, com isso, com o domínio do rei Jeoaquim, o domínio daquela cidade, a destruição de Jerusalém, todo o país de Judá ficou tão frágil que o arqueólogo Amihai Mazar diz que por ocasião da queda de Judá, todas as fortalezas e as cidades do Neguev e a fortaleza de Cádiz foram devastadas, talvez por edomitas. Olha só que coisa interessante. Você sabe, Jesus ele nos ensinou a tirar lições das coisas mais simples da vida. E nós podemos tirar lições também dos cenários históricos em que as histórias bíblicas aconteceram. E aqui dá para tirar uma lição interessante sobre isso. Depois da queda da cidade de Jerusalém, agora o império fica enfraquecido. Nabucodonosor pega os bens, as coisas do santuário, pega algumas pessoas e volta para a cidade de Babilônia. E o que foi que restou na cidade? Destruição. E no entorno da cidade, a arqueologia mostra que até as cidades fortificadas foram atacadas e destruídas também, não pelo Império Babilônico, mas por outros vizinhos, por outras cidades vizinhas, que se tornaram hostis por verem a fraqueza do povo. Não sei se você conseguiu perceber a lição espiritual disso aí. Bom, às vezes, a nossa relação com Deus nos fragiliza ao ponto de que brechas são abertas para que inimigos oportunistas se apropriem daquilo que é nosso, invadam nossa vida, destruam nossa felicidade. Quem abriu essas brechas? Nós abrimos essas brechas. Porque você percebeu no texto que eu li, aqui está escrito que o rei Nabucodonosor, ele chegou até ali, o rei dos caldeus, mas está escrito que foi Deus quem permitiu isso. É incômodo ler essas coisas na Bíblia, não é? Eu me incomodo com isso também. Eu fico pensando, por que Deus não fez alguma coisa? Por que Ele não protegeu? Mas Deus fez. Veja só o que está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 36, versos 15 e 16. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Gente, eu gostaria de fazer uma reflexão agora com você, trazendo muito isso para a minha vida, mas eu gostaria que você pensasse nisso também. O texto aqui está nos dizendo que Deus ele não estava alheio àquela situação. E Deus ele não entregou o povo, o seu povo, nas mãos de um rei caldeu, nas mãos de um inimigo, porque ele estava feliz com isso. Não, não. O texto está dizendo aqui, em Crônicas que nós lemos, que Deus insistiu com o povo, mas a rebeldia do povo fez com que Deus agisse dessa forma. Então, a reflexão em minha vida,
E a reflexão que eu gostaria que você fizesse em sua vida também agora é: quais ações em sua vida têm feito com que Deus tire sua proteção, de maneira que o inimigo tenha acesso à sua vida, à sua família, talvez aos seus negócios, enfim, tenha tirado a sua felicidade? O que tem acontecido na sua vida, e eu preciso refletir sobre isso na minha vida também, que tem me levado a tirar a proteção de Deus para que o inimigo tenha acesso? Essa foi a razão das coisas que aconteceram aqui. Bom, Nabucodonosor era um homem violento, isso está descrito em vários lugares aqui, e Daniel é levado para esse lugar violento, a Babilônia, uma outra nação, um outro povo. A Babilônia, que era uma cidade tão importante na época, e se tornou a capital de toda aquela região, dominando, e não havia mais nenhum outro povo que pudesse colocar-se em igualdade com ele. Os egípcios foram derrotados, os assírios foram derrotados. Quando uma nação ganha de outra, o Deus vencido é encarado como Deus menor. Então, por isso, Nabucodonosor pega as coisas que estavam no templo do Deus de Israel e leva para a casa do seu Deus. Olhando para isso aqui, parece que a vitória dos babilônios nos dá a entender que Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, era um Deus fraco. Essa interpretação veio na época, essa é a visão humana. Agora, assim, pode parecer, na visão humana, olhando apenas para o evento, que Deus foi enfraquecido de alguma forma. Eles pensaram isso na época. Só que, quando Deus controla a história, o que nós percebemos das coisas que estão acontecendo é que Deus ele não está enfraquecido com as circunstâncias, mas Deus ele está no controle de todas as circunstâncias. Deus no controle? Sim. Esse texto, esse primeiro episódio aqui, que nos ajuda a contextualizar a história de Nabucodonosor, mostra que Deus está no controle das coisas. Ele está no controle da história de Israel, ele está no controle da história mundial e ele deseja estar no controle das vidas também. O que Deus faz com o rei caldeu não é apenas dar-lhe força para que ele pudesse vencer o seu povo. Deus ele coloca o rei Nabucodonosor dentro dos seus planos. Como alguém que não está no controle da história poderia fazer isso? Deus está controlando todas as coisas. Hoje nós começamos a estudar o livro de Daniel com essa breve introdução e nós vimos a história de um Deus que está no comando e no controle das vidas, um Deus que está conduzindo as coisas. Pode até parecer, quando nós olhamos para o evento, e sabe de uma coisa? Eu imagino que Daniel, naquele percurso que fez de 3 meses, da cidade de Jerusalém até Babilônia, tenha pensado nisso em muitos momentos, até que um dia ele olhou para trás e disse assim: não, Deus está no controle de todas as coisas, e o que eu preciso fazer é continuar vivendo com Deus. E a história de Daniel é a história de alguém que viveu com Deus, até que ele olha para trás e diz assim: eu preciso registrar tudo isso, para que outras pessoas também compreendam que Deus é Deus. Para que aqueles que estão chorando compreendam que Ele é Deus. Para aqueles que estão sofrendo, para que eles compreendam que Deus é Deus. Porque quando você olha para o evento, para as coisas que estão acontecendo agora, você pode se perguntar: onde está Deus? Daniel nos responde dizendo assim: Deus está no lugar em que ele pega um rei caldeu e ele coloca dentro disso, da história, ele mostra que ele está conduzindo as coisas. E não importa o que o homem disser, não importa o que falarem, Deus é Deus. Mesmo quando não houver esperança, mesmo quando parecer que não está se conduzindo dessa forma, Deus é Deus. E eu gostaria que você me acompanhasse nos próximos capítulos desta série com essa perspectiva de que Deus está no controle e de que os céus dominam. Deus te abençoe e preste atenção na música que você vai ouvir agora.
cansado e ferido, para o enfermo e abatido, eu sou Deus, eu sou de pão ou mesmo abrigo, ainda sou Deus, eu sou Deus. Escuta, não importa o que o homem fala, eu sou Deus, o teu Deus, mesmo quando esperança não há, eu sou Deus, o teu Deus. Para o cansado e ferido, para o enfermo e abatido, eu sou Deus, eu sou Deus. Para alguém que chora por seu filho, para quem pede pão ou mesmo abrigo, ainda sou Deus, eu sou Deus. Que o homem falar, eu sou Deus, o teu Deus, mesmo quando esperança não há, eu sou Deus, o teu Deus. Sou eu quem diz ao sol que brilhe e a chuva faz cair do céu. Quem deu ao mar o seu limite, dobra os montes igual papel. Eu sou Deus, eu sou Deus. Eu sou o seu Deus, esperança não há. Eu sou Deus, o teu Deus. Não importa o que o homem falar, eu sou Deus, o teu Deus.
Talvez você tenha alguma impressão de que está sozinho, mas Ele é Deus e Ele está conosco. Eu imagino que Daniel tinha todos os motivos para ter essa impressão, mas quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele viu que Deus estava trazendo aquele homem para dentro dos seus planos. Que Deus te abençoe. Vamos orar agora. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque hoje nós estudamos a respeito da queda da cidade de Jerusalém, uma situação terrível, triste, mas ainda nesse contexto nós temos a consciência e a certeza de um Deus que está conduzindo o seu povo. Senhor, nós sabemos, às vezes algumas pessoas, quem sabe, tentam negar, mas os atos de rebeldia provocam os juízos também. Dá-nos essa consciência, Pai, e que seja uma bênção, um aprendizado que teremos sobre como Deus transforma vidas nesta nova série, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz a todos. Que maravilha termos a certeza de que Deus está no controle de tudo. Ele esteve no controle no passado, continua conduzindo todas as coisas, e convidamos vocês a compartilhar e aprender cada vez mais sobre isso durante essa série que nós vamos ter nos próximos sábados. Tem uma novidade para contar para vocês. A novidade é a seguinte: vocês já viram que nós temos um canal no YouTube agora? Então fica o convite para vocês, certo? Se inscrevam no nosso canal. Já temos uma série de coisas postadas lá. Se por acaso você perdeu as últimas lives do Viva, creio que os nossos últimos 10 sábados já estão postados lá. Então fica o convite para você que perdeu já começar a assistir e acompanhar. E a partir da próxima quarta-feira, também todas as quartas-feiras, nós teremos uma novidade para você. Toda quarta-feira às 5 horas. 8 horas? Beleza. Toda quarta-feira às 8 horas, certo? Nós vamos ter uma novidade para você no canal do Instagram. Então se inscreva no canal e, se possível, clique lá no sininho, ative o sininho para você já receber a notificação. Toda vez que a gente vier uma coisa nova, chega uma mensagem para você. Já o aviso dizendo que nós temos um vídeo novo postado para você. As lives do Viva também vão ser postadas sempre com frequência, e já temos as últimas postadas. Então vão lá, se você perdeu, você já pode conferir. Temos também uma outra informação muito importante, que é a informação sobre a reabertura a abertura do nosso Espaço Novo Tempo aqui. Vejam só, muitos têm perguntado para a gente quando é que efetivamente a gente vai abrir. Nós temos tentado tomar todas as decisões com muita segurança, principalmente pensando em você. Então acompanhe o nosso canal, fique atento a todos os comunicados oficiais, e no momento certo você será informado sobre a nossa reabertura. Mais uma informação que eu tenho para partilhar com vocês aqui é sobre o Chá com Bíblia. Toda terça-feira, às 19 horas, certo? O Chá com Bíblia acontece pelo Zoom. Então, se você deseja participar, se você deseja ter mais um contato com a Bíblia e aprender mais, por favor, envie uma mensagem direta para a gente aqui, e a gente faz contato com você através da mensagem direta. Vamos nos despedir agora e já convidamos você para estar conosco na próxima live às 18 horas, sábado que vem. Vamos cantar? Vamos lá. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. E ele move as montanhas para isso. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre
temor. Ele enche a minha vida. Enches meu viver, A minha vida entrego pra seguir o passo. Eu me rendo a Ele. a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar sempre a salvação. Jesus a morte venceu, sua morte venceu. Deixe Jesus brilhar. Amém. Que Ele brilhe na sua vida, que as pessoas vejam o brilho dele em você.